Olá, meus queridos, bem-vindo à nossa aula aqui de matemática do oitavo ano. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação, certo? Com expoente positivo e negativo. Vai falar também sobre notação científica, certo? E vai ver algumas situações onde a gente pode usar esse conhecimento. Então vamos lá. Em uma potenciação, podemos ter o expoente um número inteiro, ou seja, positivo ou negativo. Nesse caso, temos duas situações distintas. Quando o expoente é positivo, a gente multiplica a base por ela mesma, quantas vezes o expoente indicar. Então, aqui é a minha base, o 2, o 3 é meu expoente, significa que eu vou repetir o 2, 3 vezes, certo? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Simples, fácil, isso aqui a gente já sabe fazer. Quando o expoente é negativo, a gente tem que fazer uma coisa antes, certo? E que coisa é essa? A gente precisa inverter a fração, ó. Professor, mas aqui a minha base, ela é um número inteiro, ela não é uma fração. Só que existe o seguinte, ó. Todo número inteiro, ele tem um denominador escondido aqui, como se fosse um 1, certo? Esse 1 indica que eu tenho uma parte inteira, que ele é um número inteiro, certo? Que ele não é quebrado. Se embaixo de todo número inteiro existe um denominador 1 que fica escondido, tá? Ele só não gosta muito de aparecer, mas ele sempre está lá, certo? Significa que esse 1, ele pode inverter aqui, ó. Eu posso inverter. E aí, como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma. Então, a gente teria o 2 invertido, certo? Ou seja, o 2 iria para baixo e esse 1 que estaria escondido iria para cima. E aí eu vou multiplicar essa fração por ela mesma 3 vezes. Então, vamos ver como é que isso acontece. Pronto. Como a gente já viu, certo, em aulas anteriores, quando a gente tem multiplicação de frações, basta a gente multiplicar os dois de cima, multiplicar os dois de baixo. Como aqui eu tenho 3 frações, basta eu multiplicar todos de cima, que vai dar 1, e multiplicar todos de baixo, que vai dar 8, beleza? E aí, certo? Isso aqui já é uma resposta, mas a gente pode ir além. A gente pode transformar esse número aqui no número decimal, certo? Ou seja, eu vou dividir 1 por 8 e vai dar 0,125, certo? Ou 125 milésimos. Então, sempre que a gente tem um expoente negativo, a gente tem que fazer essa inversão. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, e só aí a gente usa o expoente para multiplicar, beleza? Então, multiplica aqui, ó, 3 vezes, porque o meu expoente é 3, certo? Outro detalhe importante, quando a gente faz essa inversão, certo? O meu expoente, que era negativo, ele fica positivo, tá bom? Então, a gente pode usar aquele conhecimento que a gente acabou de ver para falar um pouquinho sobre notação científica. A notação científica ela é usada para representar números muito grandes ou muito pequenos, de forma simplificada. Para isso, vamos ver os passos a serem seguidos. Então, por exemplo, quando a gente tem um número muito grande, que nem aqui, ó, 54 milhões, digamos que é o prêmio da Mega Sena, tá? Vamos imaginar isso aqui. Então, esse número ele é grande, certo? E a gente, muitas vezes, em algumas áreas da ciência, a gente lida com números ainda maiores. Por exemplo, se a gente for considerar a distância daqui da Terra até a Lua, é um número muito maior. Se a gente for para o Sol, então, maior ainda, tá bom? Então, esses números, para a gente não ocupar tanto espaço, a gente vai usar a notação científica. E aí, como é que a gente faz? Bom, a gente tem aqui dois passos, certo? Tanto para números grandes quanto para números pequenos. Então, vamos lá. O primeiro passo é transformar o número em uma multiplicação entre uma potência de 10, que seria uma potência de 10. Então, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a 1 é 10, certo? 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. Ou seja, as potências de 10 são esses números que começam com 1 seguido de vários zeros, beleza? Então, isso aqui é uma potência de 10 que a gente vai utilizar agora. Então, eu tenho aqui 54 milhões
E eu tenho que transformar esse número em uma multiplicação em um número que seja uma potência de 10, ou seja, 1 seguido de vários zeros, e um número menor que 10 e maior que 1, certo? Significa que eu não poderia multiplicar, por exemplo, 54 vezes 1 milhão, que daria esse valor, porque 54 é maior do que 10, certo? E aí ele foge à regra aqui que a gente estabeleceu. Então, a solução seria fazer o quê? Transformar esse número grandão em 5,4 vezes 10 milhões, tá bom? Essa multiplicação voltaria para o número original, 54 milhões, tá certo? Beleza, esse é o primeiro passo. Agora que eu transformei o meu número grande em duas partes, em dois números, um pequeno e um outro que é potência de 10, a gente vem para o segundo passo. Representar a segunda parte, né, a potência de 10, como uma potenciação. E aí, como é que a gente faz? A gente tem que perceber o seguinte, ó. Quantos zeros eu tenho nessa potência de 10? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 zeros, significa que isso aqui é 10 elevado a 7. Vamos voltar lá naquele exemplo que eu estava dando das potenciações. Então, ó, nesse caso, a gente pode ver 10 elevado a 1 tem 1 zero. 10 elevado a 2 tem 2 zeros. 10 elevado a 3, 3 zeros. Então, quando a gente tem uma sequência de 1 seguido de vários zeros, a quantidade de zeros vai dizer o nosso expoente, beleza? Dito isso, a gente tem aqui, certo? Esse número como a nossa notação científica. Então, 54 milhões pode ser escrito como 5,4 vezes 10 elevado a 7. Pode não parecer uma diferença muito grande, mas se a gente estivesse falando de, por exemplo, 10 elevado a 20, esse número aqui teria 20 zeros. Então, realmente seria um número muito grande, tá? Só que a gente também pode falar sobre números muito pequenos. Então, vamos lá a eles, ó. Os passos são idênticos. A gente vai transformar o número em uma multiplicação em uma potência de 10 e um número menor que 10 e maior que 1. Beleza. Só que a menor potência de 10 que a gente viu naquele exemplo é 10 elevado a 1, correto? Aí é que a gente vai usar o que a gente acabou de aprender. Então, vamos voltar lá. Além desses daqui, a gente também pode ter as potenciações com expoente negativo, certo? E aí, como é que ficaria? 10 elevado a menos 1 seria 0,1, certo? Lembra, ó, tem o expoente 1, eu vou ter um zero. Aqui, expoente 2, eu vou ter dois zeros. A diferença é que agora, em vez de 1 vir primeiro, o 1 vai para o final, tá bom? Então, a gente tem 0,01. Aqui de novo, ó, 10 elevado a menos 3, 0,001, beleza? 3 zeros e o número 1, ok? Então, como é que a gente pode representar aquele número como uma potência de 10? A gente vai fazer o seguinte, ó, 0,0003, certo? Esse número é menor que 1, e eu tenho que fazer que ele seja maior que 1, certo? Ou seja, eu vou pegar só o 3, então vou ter 3 vezes. Qual o número que quando eu multiplicar com 3 vai dar esse resultado aqui, ó? Então, 0,0001, certo? Quando eu multiplicar esses dois, eu vou voltar para cá. Professor, como é que eu vou chegar nesse outro resultado aqui? Simples, ó. Você vai pegar o número que você quer, certo? No caso aqui, eu quero que fique 3, né? Que ele tem que estar entre 10 e 1. E aí eu vou pegar o meu número original e dividir pelo 3, que vai dar esse resultado. Você pode fazer isso na calculadora, certo? Se você tiver uma disponível. Ou você pode fazer na mão mesmo. Dá para fazer. Tá certo? E aí você vai chegar nesse número aqui. Então, pessoal, estou deixando um exemplo de como você pode fazer essa divisão na mão para chegar no resultado que você quer, tá bom? A mesma coisa vale para cá, ó. 54 não daria certo. Então, eu tenho que usar 5,4 e aí eu faço esse número grandão dividido por 5,4, vai me dar 10 milhões. Então, voltando aqui para o nosso problema,
do número pequeno, certo? Eu já tenho a multiplicação e agora eu vou para o passo 2. Como é que eu vou representar esse número como uma potência de 10? Vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Significa que vai ser 10 elevado. Como o número é menor que zero, certo? O 1 ele está no final, então meu expoente é negativo. Se o 1 vem primeiro, meu expoente é positivo. Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 4, tá? Então aqui a gente tem o nosso outro exemplo de notação científica, beleza? E onde a gente usa, certo? Essas notações científicas. Como eu falei, né? A gente pode usar, por exemplo, a distância da Terra até o Sol, que é esse número enorme, tá bom? E transformar ele numa notação científica. Então, eu peguei aqui 149.597.870,691 quilômetros e dei um valor aproximado, 1,5 vezes 10 elevado a 8. Um número bem mais simples de ser escrito, certo? E de ser decorado, tá bom? Outro exemplo, a gente tem aqui uma constante, né, de Avogadro, que é uma constante muito utilizada na química. Ele é nas ordens dos 6 trilhões, ou seja, a gente tem 1 milhão, bilhão, trilhão. Esse cara aqui é dos 6 trilhões, é muito grande, certo? E aí o seu valor aproximado é esse aqui, 6,022 vezes 10 elevado a 23. Realmente é um número muito grande, tá? E aqui a gente tem outros, ó. Uma unidade de massa atômica, certo? Isso aqui é para saber a massa dos átomos, que é algo muito pequeno, tá bom? Vai dar esse número aqui, certo? Que quando a gente transformar para um número original, vai dar isso aqui, ó. Então, imagina ter que escrever esse número, certo? Toda a vida que você fosse fazer uma continha lá. Então, eles já usam a notação científica para simplificar os cálculos, beleza? Então, aqui, ó, eu vou deixar duas imagens, tá bom? Duas imagens que eu tirei da internet mesmo, algo bem simples. E a nossa atividade vai ser transformar esses números, tanto esses daqui que são pequenos, quanto esses daqui que são grandes, tá bom? Vou deixar os dois disponíveis aí para vocês. Transformar esses números em notação científica, tá bom? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi isso, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê numa próxima aula, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.